Vamos ler ali o que diz ali o versículo de Mateus, os versículos de Mateus 5, 27 e 28. O que diz ali? Vamos ler juntos? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso aqui, isso que Jesus disse, essa construção que ele fez, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. No capítulo 5, ele repete isso 6 vezes. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Isso possivelmente tem a ligação lá com o que Jesus tinha falado, e a gente vai mencionar aqui de novo, né? Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de jeito nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. Lembre-se, a justiça maior de todas é a justiça imputada, mas também a justiça ética, que Jesus está falando aqui. E, novamente, a gente vai falar aqui de uma justiça, no caso, ética superior. Certo? Está aqui essa pergunta. Jesus está se referindo a um pecado de alto poder de destruição, que é o adultério. Você concorda que o adultério tem um alto poder de destruição? Sim. Em sua maneira de pensar, o que o adultério destrói? Anote ideias, a tua perspectiva, a tua visão, o que o adultério tem capacidade de destruir. Anote algumas coisas. Ok, vamos ouvir aqui algumas ideias. O que ele destrói? Diga. Ok, essa cobertura do casamento pela quebra da aliança, a proteção e a segurança dos filhos, né? Várias coisas aqui citadas. Diga, confiança, amor e relacionamento. A sociedade, a família como um todo, a autoestima da família, ministérios. Quanta coisa o adultério destrói. A gente vai falar desse assunto e não estou dizendo que é o assunto mais agradável do mundo, claro que não. Mas é um assunto que está no mundo todos os dias. Ignorá-lo não vai nos ajudar em nada. Nós precisamos encará-lo, estudá-lo, enfrentá-lo. Jesus falou dele. A gente está andando no Sermão do Monte. E a gente está vendo os assuntos ali. E tem muito assunto que pega bem pesado. Mas é a Bíblia. E se Jesus colocou esses assuntos, é para o nosso bem. É para a nossa edificação. Jesus está ali falando, estavam ali os fariseus, e os fariseus, eles olhavam no 7º mandamento, fariseus e os mestres da lei, e não só eles olhavam, como eles ensinavam assim. O 7º mandamento, Êxodo 20, 14, diz, não adulterarás. No entanto, vem vindo lá, no 10º mandamento, do não cobiçarás, e lá tem algumas coisas de não cobiçar, não cobiçarás a casa do teu próximo, e também diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, esse 10º, eles meio que deixavam de lado. E eles consideravam adultério só se houvesse uma relação física.
Mas aqui Jesus novamente vai além das ações externas. Ele alerta sobre o que acontece no coração. Ele diz, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então Jesus vai mais fundo, não só no exterior. Jesus está aqui falando de uma justiça muito superior. Em Mateus 15, 19, Jesus disse que os adultérios, as imoralidades sexuais e os homicídios nascem no coração. Jesus, ele está indo lá na raiz, no nascimento. Ele está alertando acerca do nascimento. Ele não quer que isso nem nasça. Depois que nasce, isso vai crescendo, isso vai tomando corpo, vai tomando volume. Vai tomando volume. E Jesus aqui, ele se refere ao olhar pecaminoso usando o homem como exemplo. Contudo, ele não está excluindo as mulheres, ele tomou a figura de um deles para abordar o assunto. Mas não quer dizer que isso aqui é só para homem. Homem, por ser estimulado pela vista mais, às vezes, do que as mulheres, talvez por isso Jesus colocou o homem. Homem é aquele que tem a responsabilidade maior. Então, Jesus está usando aqui a figura do homem, no entanto, ele não está excluindo as mulheres. Jesus, ao mencionar o olhar, é o que você vai colocar na lacuna. Jesus, ao mencionar o olhar, Jesus não disse que é proibido enxergar. Enxergar. Mas ele condena o olhar cobiçoso, desejoso de possuir sexualmente. Sexualmente. Ele falou aqui, olhar para uma mulher para desejá-la, olhar com uma intenção, com um desejo de buscar um estímulo, com o desejo de possuir sexualmente alguém que não é o seu cônjuge. Alguém que não é o cônjuge. Se não é o seu cônjuge, é uma outra pessoa que não é o cônjuge. Seja essa pessoa casada ou solteira, está olhando com o desejo de possuir, fica imaginando, sonhando, se estimulando com alguém que não é o seu cônjuge. Isso é adultério, isso é pecado. Relação sexual, à luz da palavra de Deus, ela só pode acontecer debaixo da cobertura do casamento. Do casamento. Então, mas enfim, há coisas que nós enxergamos, que todo mundo enxerga. E na sociedade de hoje, no mundo de hoje, você anda na rua e está tudo aí. Não quer dizer que se eu enxerguei alguma coisa, se eu enxerguei uma figura erótica ou algo assim que está estampada, eu já pequei. Não, eu enxerguei, veio ali, eu enxerguei. Não, nisso eu não pequei. Se tem uma mulher, ou até, no caso, se for as mulheres, um homem que passou ali, certo? E que às vezes está se vestindo de uma maneira provocante, você enxergou. Não quer dizer que se você enxergou, você pecou. Pequei. Não. Se você
enxergou e depois ficou olhando, imaginando, sonhando, desejando, aí entra o pecado. Aí entra o pecado. Às vezes, uma estratégia do diabo é nos acusar de pecados que sequer cometemos. Porque daí ele nos coloca lá para baixo. Olha aí, você pecou. Muitas vezes existe a tentação. Gente, a tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Nós somos tentados. Tentação em vários aspectos. E também tentação na vida sexual. Existe essas tentações. E nós vivemos em uma sociedade erotizada. Erotizada. E está tudo muito fácil. Hoje, isso tudo está a um clique, a um touch. E está ali. Então, a tentação existe. Eu não devo cair na tentação. O pecado é cair na tentação. Tem coisas que eu não tenho como evitar. Estão na minha frente, à sua frente, e nós enxergamos. O que Jesus, Ele está aqui advertindo, é sobre um olhar que se fixa, intencional, que se dirige com esse propósito de gerar, de criar a imaginação de uma relação sexual com aquela pessoa. Veja bem o que Martinho Lutero disse. Ele disse: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Certo? Alguém deu uma melhorada nessa frase e disse assim: não dá para impedir que um pássaro voe em cima da cabeça. Né? Acho que até dá para. Acho que de pousar dá para impedir, né, pastor Júlio? Dá, né? Mas, enfim, mesmo que venha aqui, o Casey não viu, mas o que o Lutero disse? Que dá para impedir de fazer ninho, de ficar aqui, de se alojar. E é isso que Jesus está falando a respeito desse pecado do adultério. Nesse ensino, Jesus em nenhum momento, gente, condenou erotismo entre marido e mulher. Nenhum momento. Isso não é pecado. Entre marido e mulher, a sexualidade debaixo da cobertura do casamento, não há pecado nisso. As Escrituras, inclusive, deixam muito claro que Deus criou a sexualidade humana para ser desfrutada dentro do contexto do casamento. E a Bíblia diz que o casamento e o leito conjugal, e quando fala de leito conjugal, está falando de relação sexual, e o leito conjugal devem ser dignos de honra e conservados puros. Aos olhos de Deus, a sexualidade entre marido e mulher é digna de honra. Há um livro na Bíblia que, inclusive, é considerado, é conceituado como um livro erótico. Na Bíblia tem um livro que a classificação dele, segundo o pessoal da literatura que faz essas classificações, é um livro erótico, que é o livro de Cântico dos Cânticos, ou livro de Cantares. E ele celebra o amor conjugal, são poesias que nos casamentos judaicos eram declamadas. E ele celebra isso, e nesse livro tem inclusive
figuras que representam órgãos sexuais. Está na Bíblia. E o propósito desse livro é falar sobre isso. Certo? A gente que diz que, e muita gente fala, que o livro de Cântico dos Cânticos é uma alegoria, é uma representação do relacionamento de Jesus e a igreja. Meu Deus do céu, gente, isso não tem o menor fundamento. Alguns judeus diziam que era uma representação do relacionamento de Deus e Israel. Não é. Não existe nenhuma evidência, nem interna dentro do livro, nem externa, que nos dê qualquer possibilidade dessa interpretação. Ou seja, evidência interna. Dentro do livro, não tem nada que indique relacionamento com Deus, algo assim, entre uma nação e Deus. Não tem. Nem evidência externa ao livro, que seriam os outros livros da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, fazem qualquer conexão do que está nesse livro com o relacionamento ou de Deus e Israel, ou de Jesus e a igreja. Gente, não tem. Não tem. Se disser, tem que inventar uma história. Daí se apega, não, porque o Novo Testamento fala que a igreja é a noiva de Cristo. Sim, fala. E tem muita figura muito linda a respeito disso. Mas esse livro não fala. Não tem relação com isso. Não que talvez até não se possa usar alguma figura desse livro e aplicá-la, talvez, em algum momento, ao relacionamento. Mas, sabe, tem que fazer uma forcinha. Tem que forçar o texto. O texto não fala sobre isso. Eu tenho ouvido muita viagem. Meu Deus do céu, tem cada coisa que viaja nesses textos e que coloca Jesus ali onde Jesus não está, a igreja onde a igreja não está. Tem que forçar a barra, forçar o texto. Esse é um livro que fala, sim, Deus, na sua palavra, colocou um livro. Isso mostra que Ele honra a intimidade sexual de um casal debaixo da cobertura do casamento. Um que fez essa interpretação foi Orígenes, que era um dos que comandou a interpretação alegórica, um dos pais da interpretação alegórica. Ele contribuiu com algumas coisas, mas falou um monte de heresias. Ele chegou, inclusive, a ser excluído depois, diante de algumas coisas que ele falou. Então, é preciso que a gente entenda isso, e nessa perspectiva de que o erotismo entre o casal não é pecado. A Bíblia diz que é digno de honra. Mas Jesus está alertando para o perigo do adultério. Ele está indo na origem. No pecado original, o olhar, novamente aqui, a palavra olhar, no pecado original, o olhar cobiçoso esteve presente. O que diz a Bíblia, Gênesis 3º capítulo, versículo 6? Quando a mulher, o quê? Viu a árvore. Viu que a árvore, ela parecia o quê? Agradável ao paladar, e era atraente aos olhos. Aqui não era homem, não, viu? Aqui era mulher. Certo? Enfim, aconteceu alguma coisa e essa árvore era enxergada, entende? Todos os dias era enxergada.
Eles enxergavam a árvore. Ela estava ali no meio do jardim. Mas, de repente, um dia, a mulher não só enxergou, ela ficou parada, ficou olhando. E começou a cobiçar. Começou a desejar. E ali nasceu o pecado, entre outras coisas. Ela viu órgãos dos sentidos, a questão do paladar foi estimulada, os olhos estimulados, o orgulho estimulado. Tudo começou com um olhar. O pecado pode começar com um olhar que se soma a um mau propósito. O pecado do adultério, e não só o do adultério. Alguém disse que o melhor momento de apagar um incêndio é quando um pequeno fogo se inicia. Às vezes nós vemos enormes florestas sendo incendiadas. Sabe como começou aquilo? Um pequeno fogo. Uma casa sendo incendiada. Como começou? Um pequeno fogo. Se esse pequeno fogo assoprasse, apagasse, aquele desastre enorme não aconteceria. O que Jesus está nos estimulando aqui é olhar e considerar que esse pequeno fogo deve ser observado e deve ser apagado. Apagado. Nesse assunto, certo? Deixa eu entrar numa outra coisa aqui. Já ouvi dizer, isso eu ouvia muito dizer, hoje ouço menos, certo? Algo que é dito aqui, o pecado é tudo igual. Tudo do mesmo tamanho. Pecado é tudo do mesmo tamanho. Quantos concordam com isso? Que pecado é tudo do mesmo tamanho? Não, não é. Jesus falou a Pilatos o seguinte, João 19, 11, diz, por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado? De um pecado o quê? Maior. Jesus está ensinando que pecado tem tamanho, tem pecado menor e maior. Jesus aqui, ele se referia a Judas, e ele deixou muito claro que o Judas tinha cometido um pecado maior que o de Pilatos. Um pecado maior que do que o de Pilatos. Eu ouvi uma vez, certo? Eu vi uma vez de uma mulher, eu lembro que era pequeno. Eu nunca mais esqueci. E essa mulher disse com muita ênfase, ela disse assim, tanto faz matar uma pessoa ou roubar uma agulha, é pecado e é do mesmo tamanho. Será que isso é verdade? Matar uma pessoa e roubar uma agulha é a mesma coisa? Não faz sentido. Daí dizia-se o seguinte, não, pecado é tudo do mesmo tamanho, só que a consequência de alguns é maior e a consequência de outros é menor. Gente, se a consequência é maior, é porque o pecado é maior. Não existe isso que pecado é em nenhum lugar da Bíblia. Mostra aí na Bíblia onde que está que pecado é tudo do mesmo tamanho. Não está na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia. Agora, a gente está falando de adultério com o coração e tem o adultério da relação física consumada. O adultério com o coração constitui-se sim em um pecado.
é pecado. Mas quando ele ocorre fisicamente, ele se torna um pecado maior. Maior. Assim, evite-se o primeiro momento para que não ocorra o segundo. Evite-se o primeiro momento para que não ocorra o segundo. Isso eu ouvi uma vez de uma mulher, e essa mulher ela fez a seguinte alegação. Sabe, eu já imaginei, já desejei, já cometi o pecado com o coração. Como o pecado é tudo do mesmo tamanho, já que eu pequei com o coração, eu vou para a relação, e foi. Nessa justificativa, porque pecado, já que eu pequei com o coração, eu vou lá e vou fazer fisicamente. Estou falando de um fato verídico. Certo? Gente, tem sim uma diferença enorme entre o que acontece no coração e o que se faz fisicamente. É bem diferente. Não é a mesma coisa, não é do mesmo tamanho, mas é pecado, é pecado. E Jesus quer que isso tudo seja evitado. Ele começa com o coração. Os fariseus não consideravam o que acontecia no coração. Jesus vai lá no coração. É pecado. E se a gente não cuidar com o que acontece no coração, há uma questão de tempo. Isso, se não for cuidado lá, vai acontecer fisicamente. Começa pequeno e vai crescendo. E vai crescendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do tamanho do pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós nos arrependemos e confessamos esse pecado, se nós o abandonamos, o sangue de Jesus já o lavou, já o limpou, e não é necessário ficar andando debaixo de condenação. A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Ele apaga, Ele cancela. Não tem mais registro diante de Deus de qualquer pecado que houve arrependimento dele, houve confissão dele e se abandonou. Não tem. Se você está aqui, isso aconteceu lá no teu passado, uma relação física, ou coisas que aconteceram que pegaram muito na mente, no coração, confessou, não eu, a Bíblia diz que está perdoado, está cancelado, está lavado, não tem registro diante de Deus. Toma posse do perdão. Esteja diante de Deus, alegre pelo perdão de Deus, constrangido pela graça divina. Mas o alerta de Jesus, os olhos, o coração. Enxergar não tem como deixar de enxergar, mas o olhar com esse propósito, é preciso vigiar com ele. Não devemos nos permitir, nem que seja por um momento, esse olhar com o propósito. Porque é uma semente de pecado que entra. Vai crescendo, vai brotando, vai se expandindo. E lá no começo nós respondemos o que o adultério destrói. É um pecado com alto poder de destruição. Vamos ficar em pé na presença de Deus.